Salve, salve seus otakus e minhas queridas otomés, eu sou o Diego e hoje vamos conhecer uma história bem anormal, onde o nosso prota acaba comprando o pior jogo de RPG por ser gado demais. Estamos falando do anime Yu-Gi-Oh! Shinka, mas antes de irmos pro vídeo, vocês precisam conhecer a coleção de action figures do canal, como do Naruto, Demon Slayer, One Piece, entre outros. Tem link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Agora sem mais enrolação, vamos pro anime! No século XXI, o desenvolvimento de jogos de RPG de realidade virtual atingiu um novo patamar com uma nova inteligência artificial, que foi capaz de simular um mundo virtual muito realista. 10 anos depois, um estudante do ensino médio chamado Hiroshi, ou como é conhecido por seus amigos Hiro, está lutando para decidir sobre o que fazer da sua vida, depois de ter sofrido um certo acidente. Mesmo quando os valentões do seu colégio pegam seu dinheiro, ele não fica chateado. Em vez disso, ele se concentra apenas em obter um jogo novo que ele encomendou, mas infelizmente depois de chegar à loja, ele não tem dinheiro suficiente, pois os valentões levaram uma boa parte dele. De repente, ele se depara com uma loja de jogos de segunda mão, e decide ver se eles têm em estoque o jogo que ele procura. Hiro acaba conhecendo a dona da loja, Riona, que em vez de vender o jogo que ele procura, ela usa suas habilidades persuasivas para convencê-lo a comprar um jogo diferente. Riona promete que este jogo é muito melhor do que os novos jogos de RPG que continuam sendo lançados. Ela até promete conhecê-lo no jogo e apoiá-lo. No caminho para casa, ele percebe que o jogo que ele acabou de comprar foi lançado há 10 anos. Embora ele esteja extremamente chateado com toda a situação, ele ainda pagou muito caro por isso, então ele decide experimentar. Ao começar o jogo, ele tem uma visão da deusa, que lhe diz que sua missão é derrotar o Lorde Demônio e salvar o mundo, direcionando-o a deixar a cidade em que está e ir para a cidade de Flora. Depois que ele acorda em sua casa, fica espantado com a qualidade dos detalhes do jogo, e ficando em choque quando percebe que o jogo também transmite dor. Então duas pessoas entram em seu quarto, uma linda garota loira chamada Alicia e seu irmão Martin. Eles são personagens comuns e seus amigos de infância dentro do jogo. Depois de convidá-lo para ir colher maçãs com eles, Hiro se recusa, pois quer ir imediatamente para a missão que lhe foi dada pela deusa. Então ele pergunta como chegar à cidade de Flora. Mas assim que ele menciona sobre sair da cidade, tanto Martin quanto Alicia ficam chocados por ele querer quebrar a lei. Eles revelam que sair é proibido e que a floresta fora da cidade está cheia de goblins mortais. Hiro continua insistindo, então Martin tenta colocar algum juízo na sua cabeça, mas a briga acaba acidentalmente, fazendo Martin se esfaquear com a faca que estava e matando no local. Alicia enlouquece e culpa Hiro por causar a morte de seu irmão. Incapaz de assumir a responsabilidade pelo que acabou de acontecer, Hiro sai da casa desesperadamente, e isso desencadeia uma mudança em Alicia, e ela está determinada a fazê-lo pagar pelo que fez. Hiro consegue se esconder dela e decide que vai recomeçar o jogo. Naquele momento, Riona o encontra e ela está com a aparência de seu personagem especial de apoio, sendo uma fada que só é visível para os outros jogadores. Ela decide verificar o título de Hiro para ver como ele está se saindo no jogo e percebe que ele matou Martin. Hiro explica que foi tudo um acidente e que ele quer parar e reiniciar o jogo, mas Riona afirma que é impossível, pois a única maneira de iniciar um novo jogo é comprando um novo console para ele, e que Hiro definitivamente não pode pagar. Então Hiro diz a ela que devolverá o jogo, mas ela se recusa e lhe dá a esperança de que as coisas vão melhorar, contando a ele sobre Jinji, outro player que ainda está jogando e também matou seu amigo de infância no início. Decidindo que vão encontrá-lo e pedir conselhos a ele, Hiro faz o possível para ficar fora de vista. Ele se tornou um criminoso procurado por assassinato. No entanto, Alicia consegue encontrá-lo, revelando que ela está completamente louca depois do que aconteceu. Ela diz a ele que sempre o amou, e por isso ela considera a liberdade matando-o, e depois a si mesma, para que os dois possam estar juntos com Martin novamente. Sem escolhas, Hiro faz o possível para fugir. Ele quer sair do jogo, mas o jogo não permite, pois ainda está em combate. De repente, Alicia aparece e ataca Hiro, cortando a sua mão, o que o choca mais uma vez, por causa da quantidade de dor que ele está sentindo por isso. Riona é invisível para Alicia, então ela salta sobre Alicia e a distrai, dando tempo suficiente para que Hiro escape. Graças a ela, ele é capaz de fugir e se desconectar do jogo. Mesmo que ele esteja chateado com o jogo, ele ainda está de alguma forma atraído por isso. Então quando Riona promete que ela continuará fazendo o possível para ajudá-lo, ele decide dar outra chance. Depois de voltar ao jogo, ele tenta curar a ferida em sua mão, mas não consegue descobrir como usar os itens. Felizmente, ele esbarra em outro jogador que não é outra pessoa senão Jinji, que mostra a ele como usar as
ervas curativas e decidindo a ouvir sua história. Depois que Hiro diz o que aconteceu, ele percebe que Shinji começou a falar sozinho. Acontece que ele matou seus 2 amigos de infância no jogo, e desde então, seus fantasmas o assombram, aparecendo em momentos aleatórios, estando visíveis apenas para ele. Embora ele ainda esteja no jogo do qual desistiu de zerar, Shinji diz que os avatares do jogo são cópias perfeitas de seus corpos na vida real, e o corpo dele não está em condições de chegar ao final do jogo. Hiro está pronto para desistir completamente também, convencido de que este jogo não pode ser zerado, mas Shinji conta a ele sobre um jogador que conseguiu fazê-lo antes. Seu nome é Kamui, e ele superou todos os obstáculos em tempo recorde. Então Hiro se pergunta se ele poderia ajudá-lo de alguma forma. Shinji de repente desfaz seu disfarce e chama os guardas, expondo Hiro por ser o assassino procurado. Os guardas chegam rapidamente para prender Hiro, dando a Shinji algumas moedas por ajudá-los a pegar um criminoso. É então que Hiro percebe exatamente que tipo de pessoa Shinji realmente é. Hiro tenta explicar que ele é um herói e que a deusa lhe deu uma missão, mas os guardas não se importam com sua história e apenas o jogam na masmorra. Já que Riona não apareceu de jeito nenhum, Hiro decide sair do jogo e encerrar o dia, mas ele não consegue fazê-lo novamente, pois um novo evento começa. Um tempo depois, o fantasma de Martin aparece em sua cela. Embora Martin não seja hostil, ele continua exigindo que Hiro lembre da promessa que eles fizeram em sua infância. Hiro naturalmente não sabe do que Martin está falando e começa a gritar por ajuda, mas acaba chamando a atenção de uma menina ruiva chamada Misarisa. Ela não vê o fantasma, mas mesmo assim decide deixar Hiro sair da cela e trazê-lo para um quarto com uma cama de solteiro. Nesse momento, o jogo pergunta se ele quer sentir uma estimulação intensa. Hiro logo pensa que vai conseguir fazer algo a mais com ela. Consentindo com isso, Misarisa manda ele deitar na cama e em seguida prende ele com correntes. Mas rapidamente Hiro percebe que se inscreveu para algo muito diferente, uma vez que ela puxa seu equipamento de tortura. Ela declara que irá cortar todos os seus membros. Hiro entra em pânico, então Riona chega pouco antes da tortura começar, mas prova ser completamente inútil e começa a torcer por ele para suportar a tortura. Assim que Misarisa começa, Hiro logo perde o controle e acaba mijando nas calças, mas isso só serve para deixar ela mais excitada. Porém, antes que ela possa continuar, o guarda de antes os interrompe, declarando que o capitão da guarda, Tesla, ordenou para acabar com a tortura. Mas nesse momento, Hiro já tinha desistido do jogo e desloga imediatamente. Na vida real, Hiro se lembra do acidente de quando ele tinha acabado de entrar no ensino médio. Na época, sua irmã ficou extremamente orgulhosa dele e estava sempre torcendo por ele, pois ele era um corredor bastante popular. Foi durante um desses eventos de corrida que muitos olheiros importantes vieram para ver o potencial dos corredores. O nervosismo o dominou. Ele teve um mau começo na corrida e foi desesperadamente tentando alcançar a chegada que ele tropeçou e caiu, acabando fazendo xixi nas calças na frente de todos. Desde então, ele desistiu completamente de realizar qualquer coisa, ficando completamente sem objetivos claros para seu futuro. Assim que acorda de manhã, ele entra em uma discussão com sua irmã, porque ele estava gritando muito enquanto jogava seu jogo. Voltando da escola, Hiro decide devolver o jogo para Riona. Chegando na loja, ela lhe conta sobre Kamui, que se tornou muito bem sucedido na vida real, e atribuiu seu sucesso a este jogo, pois o preparou para qualquer coisa que a vida possa jogar nele. Além disso, ele criou um passo a passo para o jogo, então Riona convence Hiro a dar uma olhada, mas logo percebe que Kamui possui uma personalidade insuportável durante o guia, que passou a ser a principal razão pelo qual os outros jogadores nunca tentaram segui-lo. Apesar de seu passo a passo parecer bem completo, mesmo para a situação bastante única de Hiro, ele fica empolgado para tentar jogar mais uma vez, e Riona o encoraja até o limite, para trazê-lo de volta ao jogo, declarando como ela quer se casar com alguém que é capaz de vencer o jogo. Então Hiro corre para casa e loga imediatamente junto com Riona, retornando ao calabouço onde ele se molhou. Lá ele fica desagradavelmente surpreso ao descobrir como Misarisa desenvolveu um carinho distorcido por ele, ou melhor, por sua resposta de amor na cama. Então o guarda leva Hiro até Tesla, seguido por Riona, que continua falando que fazer xixi em si mesmo foi a razão pela qual ele foi liberado. No entanto, Tesla revela que conduziu uma investigação completa da cena do crime e concluiu que a morte de Martin foi um acidente e não um assassinato intencional. Por isso ele quer se desculpar com Hiro pelo tratamento severo e limpando seu nome do crime acusado. Hiro está muito feliz com a notícia e depois de agradecer a Tesla, ele sai para pegar seus equipamentos na sua casa,
que ele esqueceu completamente, mas acontece que o povo da cidade ainda tem ressentimento sobre Hiro, apesar dos guardas declararem que é inocente. Percebendo que ele vai precisar de mais dinheiro para sobreviver, Ryona encaminha ele para uma obscura agência de empregos, que tem a fama de lidar com qualquer pessoa independentemente de sua situação. A velha senhora que trabalha lá lhe dá um trabalho muito perturbador, que ele recusa, e eles acabam discutindo, deixando Hiro sem chance de conseguir um emprego. Ryona tem uma ideia, de que eles podem pedir ajuda a Jinji. Apesar das objeções de Hiro, eles vão e pedem a ele algum dinheiro para ajudar Hiro a recomeçar sua aventura. Mas tudo acontece como Hiro esperava que fosse, com ele e Jinji entrando em uma briga. No momento que Hiro começa a ganhar vantagem, Martin aparece e o interrompe antes de desaparecer novamente, deixando Hiro assustado e confuso. Jinji ri dele e diz que ele vai se acostumar com o tempo. Ryona então pressiona Jinji para dar o dinheiro a eles, pois Hiro o derrotou em uma luta. Ele acaba cedendo e Hiro ganha dinheiro suficiente para comprar alguns suprimentos, mas o balconista da loja acaba enganando e extorquindo, levando todo o seu dinheiro por apenas 2 bombas de fumaça. Decidindo que é hora de pegar o resto dos equipamentos, ele volta para casa. Ao tentar pegar sua espada, Alice aparece. Ela ficou esperando por ele esse tempo todo. Hiro tenta usar a bomba de fumaça para distraí-la e escapar, mas ele percebe que não sabe como usá-la corretamente. Alicia está prestes a atacá-lo, quando de repente Misarisa entra pela janela e fica para proteger Hiro. Uma briga entre Misarisa e Alicia começa, e isso leva à confissão de Misarisa sobre como ela quer torturar Hiro para ver mais de suas reações na cama. Mesmo que Misarisa seja bem treinada, Alicia acaba derrotando e está prestes a atacar Hiro. Quando ele percebe que está prestes a ser morto, começa a pensar no guia de Kamui, se lembrando que precisa fazer algo que a derrube. Ele tenta agarrar o peito dela, mas isso não funciona. Pensando um pouco mais, ele começa a confessar seu amor por ela, e isso acaba sendo a coisa certa, pois ela para de tentar matá-lo, e em vez disso, discute com ele. Graças a isso, Hiro percebe que ela está chateada porque o ama também, e muito magoada por ele ter fugido daquele jeito sem se importar com a morte de seu irmão. E em vez de continuar a discutir com Hiro por mais tempo, Alicia foge em lágrimas, e ele é deixado para trás com Misarisa, que recupera seus sentidos. Embora ele seja grato a ela por protegê-lo, assim que ela pede a Hiro para deixá-la torturá-lo, ele muda de ideia sobre isso. Hiro pega sua espada, mas está coberta de ferrugem e precisa ser consertada por um ferreiro. Mas antes de ir, Hiro decide ir para o local onde ele e Martin fizeram sua promessa, embora ele não saiba qual foi. Estando no local, Hiro chama Martin, que aparece em sua forma fantasma. Hiro sinceramente pede desculpas pelo que ele fez e pede a Martin para acompanhá-lo em sua jornada. Isso acaba desencadeando as memórias de seu passado, e Hiro vê exatamente que a promessa era de serem amigos para sempre. E depois que ele diz para Martin, ele começa a desaparecer, mas Hiro não quer que ele vá. Então Martin o agradece por tudo e desaparece. Ryona estava lá observando tudo, mas ela só podia ver Hiro e seu humor triste. Então ela tira sarro dele. Quando eles estão prestes a ir para o ferreiro, sinos tocam e começam a surgir fumaça da cidade. Ryona fica preocupada porque ela nunca viu um evento como este no jogo antes. Então eles vão investigar. Correndo de volta para a cidade, eles se deparam com todos em pânico. Indo para a loja do ferreiro para tentar consertar sua espada, eles descobrem que os goblins estão atacando, e o ferreiro se recusa a ajudá-lo e foge. Mas Hiro tenta ele mesmo consertar sua espada, determinado a lutar contra os invasores goblins. Mas Ryona explica que os goblins são extremamente fortes neste jogo, e se ele morrer no jogo, seu console será destruído. Embora ele não queira arriscar seu console, ele vê uma garotinha em perigo e decide ajudá-la. Mas de repente, os guardas aparecem, mas se mostram incapazes de lidar com os goblins. Ryona continua tentando explicar a ele que é preciso ser pelo menos um artista marcial para poder combatê-los de frente, mas os eventos recentes fizeram com que Hiro se preocupasse com os personagens do jogo. Então ele decide usar sua experiência em corrida para salvá-la. E enquanto Ryona distrai o Goblin, Hiro corre em direção à garotinha, mas sua fuga é interrompida. Então ele manda a garota fugir sozinha enquanto ele ganha tempo, mas um dos Goblins logo vai atrás dela. Desesperado para salvar a garota, Hiro começa a correr tão rápido quanto suas pernas suportam, e isso desencadeia a ativação de uma habilidade pela primeira vez. Graças a isso, ele é capaz de ultrapassar o Goblin e salvá-la. Naquele momento, Tesla chega e o salva dos Goblins restantes com seu movimento especial. Tesla viu a forma que Hiro estava salvando a garota
luta, e ele vê um grande potencial em Hiro. Então Tesla convida Hiro para se juntar aos guardas da cidade como mercenário, até que a crise seja resolvida. Sem pensar muito, Hiro aceita animado por finalmente progredir no jogo e lutar junto com Tesla. No entanto, uma vez que ele sai do jogo e verifica o passo a passo de Kamui, ele acaba descobrindo que sua escolha de se juntar à guarda é a mais difícil para zerar o jogo, e Hiro começa a se sentir sem esperanças. Mas o guia revela que se ele matou seu melhor amigo, ele poderia ter uma chance neste caso, porque isso fez Alicia insanamente forte. Digitando a frase que colocou o espírito de Martin para descansar, Hiro acaba desbloqueando a parte secreta do passo a passo onde Kamui promete ensinar a ele um truque para usar no jogo e aumentar suas chances, mas apenas se ele passar no treinamento da guarda. Decidindo tentar consertar as coisas com a sua irmã, ele pede desculpas pela forma como ele estava agindo até agora, e avisa que ele pode voltar a gritar alto novamente durante a noite, pois está decidido a ir até o fim no jogo. Apesar dela ainda parecer zangada com ele, a atitude de Kaede melhora um pouco, depois que ela vê sua determinação. De volta ao jogo, Tesla leva Hiro até a Rainha Governe, que governa a cidade. Ela agradece a ele por escolher se juntar aos guardas na luta contra os Goblins, dizendo como ela vai orar por sua segurança. Depois disso, ele é levado para os campos de treinamento, onde os guardas estão se preparando para a próxima onda de Goblins. Além dele, mais 2 mercenários se juntaram aos guardas, chamados de Granada e Palu. Eles são tratados como novos recrutas. Depois que Hiro se instala, ele e os outros são levados até seu instrutor, que acaba por ser o mesmo guarda que prendeu Hiro no passado. Após isso, uma garota se aproxima de Hiro, que se apresenta como Kate, que foi a responsável por levar a garotinha que ele salvou dos Goblins para um lugar seguro. Mas sua conversa é interrompida por Amos, que quer testar Hiro em combate. Mas infelizmente, Hiro não é habilidoso em artes marciais e não sabe como usar uma espada, então ele é espancado com bastante facilidade. Todos os presentes estão bastante desapontados com quão fraco Hiro acabou sendo. Em vez de tentar treinar Hiro sobre como lutar adequadamente, Amos envia Hiro para continuar praticando o balanço da espada por conta própria, recusando-se a fazer seu trabalho como instrutor. Depois de ver o quão fraco ele é, Granada e Palu decidem intimidá-lo, mas Kate o afasta deles e ensina o básico. No entanto, aprender o básico leva tempo que ele não tem, e seu próximo oponente de treino será com Granada, que acaba sendo outra derrota humilhante. Hiro tenta reclamar com o conselheiro dos guardas no escritório, mas ele acaba sendo um inútil que não resolve nada. Mas as coisas só pioram quando Palu o espanca durante o treinamento. Kate rapidamente traz Amos para a cena, mas ele não faz nada para corrigir a situação, apenas afirmando como isso é normal para o treinamento. Riona vê como isso está afetando Hiro e promete fazer algo sobre isso, dizendo a ele para ter calma e relaxar. No dia seguinte, torna-se aparente o que ela tinha em mente, com as botas de Granada feitas pela sua avó no esgoto, mas acaba sendo apenas o começo do infortúnio com sua espada de herança dentro da latrina do banheiro. Granada imediatamente culpa Hiro, mas surpreendentemente os outros guardas o defendem. Eles encontram a calcinha da velha enfermeira na bolsa de Granada, e todos esses eventos viram os guardas contra ele, o excluindo do grupo, e até Palu vira as costas para ele. Granada fica abandonado e decide deixar a guarda, mas as coisas não param por aí, quando Tesla chega para acusar Amos por estar atrás de tudo que aconteceu com Granada. Aparentemente, Palu entregou um relatório detalhado sobre tudo que aconteceu para Tesla, mas Palu não tem conhecimento deste relatório. Diante disso, Tesla imediatamente remove Amos de sua posição, prometendo que o novo instrutor o substituirá em breve. Assim que Tesla os deixa, Kate se aproxima de Hiro e pede desculpas por ela não ter o defendido antes. Enquanto fazia um discurso motivador, Tesla apresenta os substitutos para Granada e Palu, que acabam sendo ninguém menos que Alicia e Misarisa. Para piorar as coisas, elas são designadas para o esquadrão de Hiro, já que Tesla quer que eles se deem bem. Embora Hiro proteste sobre isso, ele não tem escolha a não ser seguir a decisão de Tesla. Em vez da próxima onda de Goblins acontecer, um novo evento diferente acontece, e eles são despachados para patrulhar a cidade, onde tem um aumento das atividades criminosas. Enquanto patrulham, Hiro, Alicia e Misarisa encontram um bandido roubando uma bolsa, e Alicia age rapidamente pegando a bolsa, mas arrancando a mão do bandido no processo. Enquanto interrogam o bandido, eles descobrem que há alguém incentivando todos os criminosos, então Riona sugere que a pessoa em questão deve ser o boss do evento. Hiro consegue
consegue extrair informação sobre o esconderijo do chefe dos bandidos, e eles invadem o lugar. Lá eles encontram muitas pessoas capturadas, entre as quais está Ginji também. Enquanto Hiro vai libertar as pessoas capturadas, Alicia e Misarisa lutam contra os bandidos, mas acontece que Ginji revela ser a pessoa por trás de tudo isso, quando ele pula para atacar Hiro, e o pega de surpresa. No entanto, Hiro está mais forte do que antes, e ele se liberta de Ginji. Alicia não quer perder tempo com esse show, e rapidamente derrota Ginji, fazendo o evento acabar. Acontece que o plano de Ginji era causar problemas para que ele fosse preso, pois acredita que é mais seguro estar nas masmorras quando os goblins começarem a atacar a cidade novamente. No momento em que Ginji é levado para as masmorras, o sino começa a tocar, sinalizando que os goblins estão invadindo a cidade. Todos os guardas vão à luta, mas Hiro começa a ficar nervoso, e seu estômago começa a doer, forçando a correr para o banheiro. Mas enquanto tentava aliviar a dor, ele acaba sendo emboscado por um goblin, enquanto suas calças estavam arriadas, mas felizmente para a sorte dele, Misarisa aparece para socorrê-lo, a tempo revelando que ela o estava perseguindo o tempo todo. É lá que ela tenta torturar Hiro e fazer algumas coisas a mais, mas ele acaba sendo salvo por Alicia. Antes que as coisas compliquem, Hiro vê uma chance para fugir e corre, tentando encontrar Tesla. Mas no caminho seu estômago começa a doer novamente. Riona consegue distrair sua mente por medo dos goblins, tirando o sarro de seu trauma, o que o deixa chateado, mas seu estômago para de doer. Ele se junta a Tesla, e Alicia e Misarisa o ajudam no combate. Então todos estão lutando juntos contra os goblins, que estão sendo derrotados facilmente. Mas então, um poderoso goblin chamado Caolho aparece, e Tesla revela que é o rei dos goblins, e ele já lutou contra ele uma vez no passado, mas ele só conseguiu tirar um de seus olhos. Tesla envia os outros guardas para buscar uma gaiola, enquanto luta contra o Caolho, pedindo para Hiro o ajudá-lo, mas Hiro está com medo do poderoso goblin. Então Misarisa e Alicia falam que elas vão lidar com isso, enquanto ele deve apenas assistir, mas Misarisa é nocauteada imediatamente, sobrando apenas Alicia e Tesla lutando contra o Caolho. Hiro não é capaz de acompanhar a luta com seus olhos. Enquanto a luta está acontecendo, os guardas trazem a gaiola que Tesla pediu. Acontece que há crianças goblins capturadas dentro da jaula, e a visão delas perturba o rei goblin, dessa forma perdendo foco no combate, que é o tempo suficiente para Tesla pular e deferir um golpe fatal. Hiro pensa que isso foi muito fácil para um evento que o próprio Kamui afirmou que era quase impossível de vencer. Então ele tem um estalo em sua cabeça, percebendo que os gritos que as crianças goblins estão fazendo são os mesmos que ele ouvia durante todo esse tempo que passava perto das masmorras, e por causa de suas peles pálidas, ele deduz que esses goblins foram capturados há muito tempo, e que Tesla seria o único que poderia fazê-lo. Hiro o acusa de fazer exatamente isso, que acaba sendo a verdade, com Tesla imediatamente executando o Rei Goblin, e revelando que ele fez exatamente para Hiro. Então Governe aparece, e explica como eles estão enfurecendo os goblins de propósito para manter a cidade isolada do resto do mundo, pois isso permite que ela e seu amante Tesla tenham seu próprio reino privado. Agora que a verdade foi revelada, Tesla começa a matar todos os guardas que ainda estavam presentes, colocando seus olhos em Hiro em seguida. É então que Hiro percebe que foi exatamente por isso que esse evento é classificado por ser tão difícil por Kamui. Sabendo que ele pode perder, Hiro enfrenta Tesla, mas acaba entrando em pânico quando o capitão da guarda o ataca. Porém, Alicia entra no caminho e leva o golpe fatal no lugar de Hiro, ficando bastante chocado por ela o ter protegido. Então Alicia revela que seu irmão a visitou em seu sonho e lhe disse para não o culpar mais e perdoá-lo. Com seu último suspiro, ela diz a ele o quanto ficou feliz quando ele disse que a amava. Apesar de saber que ela é apenas um personagem de videogame, Hiro fica extremamente emocionado, e isso permite que ele ative o truque que Kamui contou a ele. Dessa forma, Hiro supera seus limites com determinação de enfrentar probabilidades esmagadoras, permitindo que ele não apenas evite seus ataques, mas que corresponda aos movimentos de Tesla, subitamente o dominando também. No entanto, quando ele está prestes a dar o golpe final, a espada de Hiro quebra, gerando grande estresse. Assim que Tesla está prestes a acabar com Hiro, ele tem uma visão de Martin no lugar onde eles fizeram sua promessa, e que Martin decide se juntar a ele em sua luta final. E Hiro fica completamente surpreso ao ver que a alma de Martin se tornou uma nova lâmina em sua espada quebrada. Isso dá a Hiro a chance de lutar. Ele se prepara para acabar com a luta contra Tesla, mas Tesla acaba o matando, pois no último momento, Governe o derruba, o que faz com que ele falhe em parar o golpe de Tesla. Seu console frita, e ele fica
fica devastado com o resultado. No entanto, ele percebe que uma nova opção do guia de Kamui apareceu. Nessa sessão, Kamui diz a ele sobre uma maneira de continuar sua partida, há cerca de 1 hora atrás desde que ele morreu, se ele obtiver um novo console. Com a esperança renovada, Ryona decide emprestar a ele um novo console de graça, apenas para que ele pudesse vencer o jogo, mas em vez de aproveitar a chance, Hiro decide esperar 1 mês, usando esse tempo para deixar seu corpo em forma novamente. Enquanto isso, ele começa a colocar sua vida em ordem, e até mesmo assustando os valentões do colégio. Finalmente, quando o mês passa, Hiro está mais do que pronto para aproveitar sua segunda chance, desta vez determinado a salvar Alicia de sua morte prematura. Ei, obrigado por ficar até o final, e se você gostou do vídeo, dê um like, isso leva apenas 1 segundo, mas significa tudo para mim. E tenha um ótimo dia, e até o próximo vídeo. Tamo junto!